A verdade é que a fé fica muito bonita quando tudo se encaixa, quando tudo está caminhando certo. Mas, por outro lado, ela revela sua raiz quando a resposta não vem e o sentido desaparece. Você perde o chão, mas ainda assim, alguma coisa dentro de você insiste em chamar Deus de Pai. Talvez seja exatamente aí que a alma mostre o quanto ainda deseja permanecer, mesmo cansada, mesmo sem conseguir organizar os pensamentos, mesmo com aquela vontade de sentar em silêncio e admitir, com toda sinceridade: Senhor, eu não estou entendendo nada. Há fases em que a vida parece perder a legenda. As coisas continuam acontecendo por fora, o relógio continua andando, as pessoas continuam cobrando presença, resposta, produtividade, sorriso, postura, mas por dentro parece que alguma coisa parou no meio do caminho. A cabeça tenta encontrar uma explicação, o coração tenta não endurecer, a boca até ora, mas a sensação é de estar falando dentro de um quarto grande demais, esperando algum sinal que não chega do jeito esperado. E talvez a parte mais delicada seja essa: você não deixou de crer. Se tivesse abandonado tudo, talvez doesse menos, porque já teria parado de esperar. O que machuca é continuar acreditando enquanto as perguntas permanecem abertas. É ouvir alguém dizendo para confiar em Deus e sentir vontade de responder: eu confio, mas estou cansado. Essa frase, quando sai de dentro, não é rebeldia, é humanidade. É o coração tentando ser honesto diante de um Deus que nunca pediu teatro espiritual para amar alguém. O Senhor conhece a oração bem articulada, mas conhece também o suspiro que escapa sem palavras, o choro preso no banheiro, a inquietação disfarçada no meio de uma conversa comum, o aperto que aparece enquanto você faz algo simples e percebe que, mesmo ocupado, ainda está carregando uma pergunta pesada. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos, capítulo 46, versículo 10. Esse versículo não chama a pessoa para fingir tranquilidade. Ele toca num lugar mais fundo, naquele ponto onde a alma tenta vencer no braço o que só Deus pode sustentar com presença. Aquietar não é desistir da resposta, nem se tornar indiferente ao que está acontecendo. É parar de tratar a confusão como se ela tivesse mais autoridade que Deus. É permitir que o coração, mesmo tremendo, reconheça que a falta de clareza não diminui o governo do Senhor. O silêncio o assusta porque parece vazio, mas na presença de Deus, ele pode se tornar um lugar de reorganização. Há barulhos que não deixam a alma ouvir nada além do próprio medo. Barulho de ansiedade, de cobrança, de comparação, de culpa, de tentativa de prever cada detalhe para não sofrer de novo. Quando tudo isso vai sendo diminuído, a primeira sensação pode ser estranha, porque a gente se acostuma a confundir agitação com direção. Às vezes, a resposta começa quando o coração para de correr para todos os lados e aceita ficar diante dele com a verdade inteira, sem máscara, sem discurso bonito, sem tentar parecer mais forte do que está. Talvez você esteja vivendo uma fase em que a pergunta ainda não recebeu uma frase pronta, mas Deus já está impedindo essa pergunta de te destruir por dentro. Talvez a resposta que você espera lá fora esteja sendo preparada enquanto Ele segura algo dentro de você que quase se quebrou. E se a sua fé ainda chama Deus de Pai no meio dessa confusão, isso já é um sinal de que o silêncio não venceu. Alguma coisa sagrada ainda está respirando aí dentro. Aproveito e peço agora só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A mente cansada costuma transformar demora em ameaça.
Quando a resposta não aparece, ela começa a criar cenários, revisar conversas, imaginar desfechos, procurar culpa em cada detalhe, como se fosse possível resolver a dor apenas pensando mais um pouco. Só que há dores que não ficam menores quando a gente tenta decifrar tudo na força. Pelo contrário, elas crescem quando a alma se sente obrigada a entender imediatamente aquilo que ainda precisa de tempo, cuidado e luz. A pessoa sofre pelo que aconteceu e sofre de novo pela cobrança de explicar o que aconteceu. Dorme com a pergunta, acorda com a pergunta, trabalha com a pergunta escondida no peito, conversa com alguém e por dentro continua presa naquele mesmo ponto, como se a vida inteira dependesse de uma resposta que ainda não veio. Essa pressa por sentido pode parecer responsabilidade, mas muitas vezes revela uma tentativa de controlar a dor antes que ela nos alcance de novo. A alma busca uma frase capaz de colocar tudo no lugar, mas algumas explicações, quando chegam antes da maturidade, viram mais peso do que alívio. Deus não trata o coração como uma máquina que precisa receber dados para funcionar. Ele cuida como pai. E pai sabe que certas respostas precisam ser dadas no tempo em que a pessoa terá estrutura para receber sem se despedaçar. A Escritura diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Essa palavra revela um perigo silencioso. A pressa interior pode virar indignação antes mesmo que a verdade apareça. Quando a pessoa não entende, ela pode começar a concluir coisas duras sobre Deus, sobre si mesma, sobre o futuro. Uma fase difícil passa a parecer sentença. Uma porta fechada passa a parecer rejeição. Um tempo de espera passa a parecer esquecimento. Há uma diferença enorme entre buscar direção e exigir controle. Buscar direção aproxima de Deus. Exigir controle coloca a alma num cansaço sem fim. A direção nasce quando a pessoa diz: Senhor, eu preciso da tua luz. O controle aparece quando ela tenta arrancar da vida uma garantia absoluta para nunca mais se sentir vulnerável. Só que a fé não amadurece fugindo da vulnerabilidade. Ela cresce quando, no meio da incerteza, a pessoa descobre que ainda pode ser sustentada. Há respostas sendo protegidas pelo tempo, porque o Senhor não quer apenas te informar sobre o que aconteceu. Ele quer te firmar para que o que aconteceu não governe mais a sua identidade. O silêncio de Deus dói mais quando a pessoa já tentou tudo o que sabia tentar. Essa sensação mexe com lugares profundos, porque a pergunta deixa de ser apenas sobre o problema e começa a tocar no vínculo. Senhor, tu ainda estás comigo? A alma não está pedindo luxo espiritual. Ela só quer um sinal de que não foi largada no meio do caminho. E quando esse sinal não vem do jeito imaginado, a confiança fica exposta. Só que distância e silêncio não são a mesma coisa. Uma pessoa pode estar ao nosso lado sem falar nada, e ainda assim, sua presença sustentar mais do que muitas frases. Deus não se ausenta quando escolhe não responder no ritmo da nossa ansiedade. Ele não perde o cuidado quando não explica o processo inteiro. O problema é que a gente se acostumou a medir presença por sensação imediata. Se sente paz, Deus está perto. Se sente medo, parece que ele se afastou. Se a porta abre, Deus aprovou. Se a porta fecha, a alma suspeita de castigo. Essa lógica machuca porque reduz o amor do Pai a sinais que mudam conforme o dia. A presença dele é mais firme do que a nossa percepção. A palavra declara: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Esse texto nasce de um lugar de dor, não de uma vida fácil. A esperança mencionada ali não é um sentimento leve de quem nunca foi quebrado por uma notícia, uma perda, uma espera longa ou uma decepção pesada. É uma esperança que aprendeu a respirar dentro da aflição. Aguardar em silêncio
não significa engolir tudo sem sentir. Significa impedir que o desespero sente no lugar onde a confiança deveria permanecer. Pode não compreender, mas não precisa transformar a falta de compreensão em acusação definitiva contra o céu. A gente costuma desprezar respostas pequenas porque elas não fazem barulho. Só que muita coisa de Deus começa assim: uma coragem discreta, uma paz curta, uma palavra que fica ecoando, uma vontade de não desistir, um limite que finalmente você consegue colocar, uma lágrima que sai e deixa espaço para respirar. O silêncio pode revelar onde a fé estava apoiada. Quando os sinais diminuem, aparece a pergunta sobre quem Deus é para nós, sem os presentes visíveis na mão. Ele continua sendo Pai, quando consola com clareza e quando apenas segura a alma sem explicar cada detalhe. O amor dele não fica menor porque você está confuso. A mão dele não fica fraca porque você não consegue sentir. Há uma presença trabalhando de maneira tão profunda que a mente não consegue acompanhar. E talvez, enquanto você procura uma frase que resolva tudo, Deus esteja formando dentro de você uma confiança que sobreviverá a fases que antes teriam te derrubado. Quando o sentido desaparece, muita gente espera sentir força para só então fazer o que precisa ser feito. O problema é que a força nem sempre chega como uma onda bonita de coragem. Às vezes, ela aparece pequena, quase escondida, no ato de levantar da cama, responder com calma, não tomar uma decisão no auge da dor, cuidar do que está ao alcance, pedir perdão quando necessário, se afastar do que adoece, manter um compromisso que a tristeza tentou engolir. A obediência simples sustenta porque ela impede que uma fase confusa vire uma sequência de escolhas feitas pelo impulso do cansaço. Nem sempre a pessoa saberá o sentido da estação, mas ainda pode escolher o próximo passo com Deus. A alma ferida costuma pedir uma grande revelação, uma resposta que resolva tudo de uma vez, uma direção tão clara que não sobre espaço para medo. Deus, porém, muitas vezes conduz por luz suficiente para o passo de agora. Ele não entrega tudo de uma só vez, apenas para acalmar a vontade humana de controle. O profeta registrou: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Essa promessa não descreve uma vida sem encruzilhadas. Ela fala de direção no meio do caminho, de uma voz que orienta enquanto a pessoa anda. A fé, em muitos momentos, não recebe uma explicação completa antes de se mover. Ela reconhece uma direção segura o bastante para não parar no medo. Essa palavra atrás de ti não precisa ser barulhenta. Pode vir como uma convicção mansa, um incômodo santo, uma paz diante de uma escolha difícil, um alerta ao perceber que certa conversa vai te levar para longe daquilo que Deus está curando. A obediência simples tem aparência comum, mas carrega profundidade. A pessoa decide não alimentar a amargura que estava ficando confortável. Decide não devolver na mesma moeda. Decide não transformar uma frustração em identidade. Essas decisões não aparecem para todo mundo, mas o céu vê. Deus não despreza o pequeno passo dado com o coração tremendo. Quando nada faz sentido, a fidelidade cotidiana mantém a alma ligada à fonte certa. E enquanto a mente ainda pergunta para onde isso vai, o Senhor vai ensinando que direção nem sempre começa com certeza total. Muitas vezes, começa com a coragem de obedecer ao que já foi mostrado. A resposta que a pessoa espera muitas vezes tem um rosto externo. Uma ligação, uma reconciliação, uma oportunidade, uma mudança visível, uma frase que explique o motivo de tanta espera. Só que Deus costuma trabalhar em camadas que a ansiedade não percebe. Enquanto os olhos procuram movimento do lado de fora, o Senhor pode estar tratando raízes profundas por dentro. A necessidade de aprovação começa a perder força. A dependência de respostas humanas
vai sendo confrontada. O medo de perder controle aparece com clareza. A situação talvez ainda esteja no mesmo lugar, mas a pessoa que passa por ela já não está exatamente igual. Essa mudança interior não deve ser desprezada. A gente costuma chamar de resposta apenas aquilo que altera o cenário, mas há respostas que alteram a postura. Um coração que antes se desesperava com qualquer demora começa a respirar antes de concluir. Uma mente que vivia criando tragédias aprende a parar antes de se ferir com imaginações. Uma alma que aceitava qualquer migalha por medo de ficar só começa a se lembrar do próprio valor diante de Deus. Isso não faz barulho, não rende aplauso, não vira anúncio público, mas muda o jeito de viver. Quando Deus fortalece alguém por dentro, até as circunstâncias que permanecem difíceis perdem o poder de comandar tudo. A palavra afirma: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Essa paz não é a negação do problema. Ela nasce de uma mente que encontra um lugar seguro para repousar. A mente firme em Deus não deixa de perceber a realidade. Ela apenas deixa de entregar à realidade o trono do coração. A confiança reorganiza aquilo que o medo espalhou. O problema continua sério. A espera ainda exige maturidade. A dor pode visitar outra vez, mas algo dentro começa a dizer: eu não preciso desmoronar junto com tudo que ainda não entendi. A resposta que surge no silêncio pode começar como uma reconciliação da pessoa com a própria identidade. Você não é a fase confusa que atravessa. Você não é a resposta que ainda não chegou. Deus não olha para você a partir do pior capítulo da sua história. Ele vê o filho amado que ainda está sendo formado, sustentado, corrigido, fortalecido e conduzido. Há uma dignidade espiritual que o sofrimento tenta arrancar, mas a presença de Deus devolve em segredo, naquele lugar onde ninguém aplaude, mas o céu trabalha. Talvez o lado de fora ainda demore um pouco para se mover, mas o lado de dentro já pode ser visitado pela paz. E essa paz não precisa explicar tudo para ser verdadeira. Ela chega como um descanso possível no meio da pergunta, como uma firmeza que não veio da sua capacidade, como um sinal de que Deus está fazendo algo mais profundo do que apenas resolver um problema. Ele está formando uma pessoa que não dependerá de respostas rápidas para continuar de pé. Quando a resposta vier, você poderá recebê-la com uma alma mais inteira. E se ela vier diferente do que você imaginou, ainda assim, você terá descoberto que Deus não te sustentou apenas para atravessar a fase, mas para amadurecer a fé que vai permanecer depois dela. A sua alma pode descansar um pouco agora. Não precisa organizar uma frase perfeita, nem encontrar explicação para cada pedaço da dor. Apenas coloque diante de Deus aquilo que ficou pesado demais para continuar escondido. O Pai entende o silêncio que sai de um coração cansado. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. O meu coração não quer fingir força, porque o Senhor conhece o que está por trás de cada pensamento. Conhece as perguntas que eu faço quando ninguém está ouvindo. Conhece o peso que eu tento carregar sem demonstrar. Conhece a parte de mim que ainda crê, mas está cansada de esperar sem entender. Eu venho a Ti com aquilo que tenho neste momento, com a fé pequena, com a respiração apertada, com a vontade de confiar e a dificuldade de descansar. O Senhor não se assusta com a minha humanidade. O Senhor não rejeita uma oração simples. O Senhor não vira o rosto quando as minhas palavras saem quebradas. Por isso, eu entrego a Ti a confusão que tem ocupado espaço dentro de mim. Pai, a minha mente tentou resolver coisas demais. Eu pensei, repensei, imaginei caminhos, procurei motivos, revisei conversas, tentei encontrar sentido em cada detalhe e em muitos momentos só terminei mais cansado.
A minha alma precisa da tua paz. Não uma paz inventada, não uma aparência de tranquilidade para enganar os outros, mas aquela paz que vem do teu espírito e alcança lugares que ninguém consegue tocar. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Senhor, eu entrego o meu caminho, entrego o que planejei e saiu diferente, entrego a resposta que ainda não veio, entrego a porta que permanece fechada, entrego a conversa que ficou mal resolvida, entrego a espera que tem mexido comigo, entrego a vontade de controlar tudo para não sofrer outra vez. Deus, guarda o meu coração de transformar silêncio em abandono. Ensina a minha alma a reconhecer a tua presença quando a minha emoção estiver instável. O Senhor continua sendo bom quando eu entendo, e continua sendo bom quando eu não consigo enxergar além do dia de hoje. Ajuda-me a não tomar decisões definitivas no meio de uma dor passageira. Ajuda-me a não jogar fora promessas por causa de uma estação difícil. Ajuda-me a não ferir pessoas com palavras nascidas do meu cansaço. Ajuda-me a não desistir de mim, da minha fé, da minha casa, do meu futuro, só porque a resposta ainda está sendo formada no teu tempo. Senhor, quando a ansiedade quiser ocupar a minha mente, coloca dentro de mim uma lembrança viva da tua fidelidade. Quando a tristeza vier sem pedir licença, segura a minha alma com ternura. Quando eu sentir que ninguém percebe o que estou vivendo, lembra-me que os teus olhos nunca se desviaram de mim. Quando a noite parecer longa, dá-me força para atravessar sem perder a esperança. Quando o medo disser que nada vai mudar, que a tua voz fale mais fundo e me faça lembrar que o Senhor abre caminhos que eu ainda não consigo imaginar. Eu peço sabedoria para agir no que está ao meu alcance e humildade para esperar o que pertence ao teu tempo. Eu peço discernimento para não confundir pressa com direção. Eu peço coragem para obedecer no pequeno, fidelidade para permanecer no secreto, sensibilidade para perceber os sinais da tua mão, mesmo quando eles vierem de maneira discreta. O meu coração precisa ser curado da necessidade de ter todas as respostas antes de confiar. Eu quero aprender a descansar em ti sem exigir que a vida inteira se explique primeiro. Pai, visita agora quem está ouvindo esta oração com o coração apertado. Alcança a pessoa que está chorando por dentro há semanas. Alcança quem se sente esquecido, quem perdeu o sentido, quem se cansou de parecer forte, quem está segurando uma pergunta antiga e já não sabe como apresentar isso diante de ti. Que o teu amor entre nesse lugar, que a tua presença devolva fôlego, que a tua paz cubra a mente, que a esperança seja reacendida sem barulho, mas com verdade. Senhor, eu não entendo tudo, mas eu não quero me perder tentando entender sem ti. Fica comigo no silêncio, guia meus passos, sustenta minha fé. Forma em mim uma confiança que não dependa apenas das respostas que eu gostaria de receber. Em nome de Jesus, amém. A resposta pode estar nascendo de um jeito mais silencioso do que você esperava. Talvez ela ainda não apareceu como mudança visível, mas algo dentro de você já foi impedido de desistir, e isso também é cuidado de Deus. A fase sem sentido não tem autoridade para definir toda a sua história. A palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus não está improvisando o seu futuro. A dor enxerga pausa, mas o Pai continua escrevendo propósito. A mente pode não encontrar saída agora, mas a fé ainda pode reconhecer presença. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu silêncio. Essa frase pode ser pequena,
mas carrega uma entrega profunda de quem escolhe permanecer quando a alma ainda não recebeu todas as explicações. Se esta mensagem falou com você, considere se inscrever e deixar o like, para que outras pessoas também encontrem uma palavra de fé no meio de dias difíceis. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua jornada com Deus nos dias bons e principalmente nos dias de silêncio. Deus é soberano sobre o que você vê e sobre o que ainda está escondido. A recompensa virá no tempo certo, de um jeito que talvez você ainda não consiga imaginar, mas que carregará a marca do cuidado dele. Você faz parte de algo maior do que esta fase. Permaneça em fé, caminhe com perseverança e descanse. Fique com Deus e até a próxima.